Olá, chuchuzinhos! Tudo bem com vocês, amores? Tudo? A nossa aula de hoje é sobre movimentos, fluxos migratórios. Beleza? Vamos lá? Cara, e o que significa migração, pro? Né? Migrações são os deslocamentos de grupos humanos que se afastam de suas residências habituais, ou seja, pessoa que muda de casa, cara. Isso aí é migrar, ok? Esses movimentos podem ser pacíficos, que é de boa, beligerante, quando seu país está passando por uma treta bem louca, tá em guerra, voluntário, que é você quer ir, ou involuntário, você não quer ir, não quer mudar de casa, que é tipo que nem os refugiados, são obrigados a sair de onde estão. E aí vamos ver algumas formas aqui, né, de migrações. Tem vários tipos de migrações, tá? Então ela pode ser classificada de acordo com o espaço, interna ou externa. Interna dentro do país, tá? Tipo mudar Rio para São Paulo. Externa para fora do país, tá? Mudar do Brasil para o Reino Unido, ok? Ou para os Estados Unidos. Duração definitiva ou temporária? Definitiva, tipo, você foi de vez, né? Mudou para não voltar mais. Adeus. Temporária, às vezes você vai para você poder fazer um dinheirinho, melhorar de vida e volta para sua terra natal. Voluntária, que é porque você quis, né? Tipo, eu quero mudar daqui de São Paulo para Minas Gerais, né? E forçada, né, no caso dos refugiados, tá? Tem vários tipos que eu vou falar para vocês. O controle pode ser uma migração legal ou clandestina. Não é legal de divertida, legal dentro da lei. Clandestina, que seria a mesma coisa que ilegal, fora da lei, ok? Sem documentos. Entre as migrações, né, de hoje, a gente pode falar de alguns fenômenos conhecidos. O primeiro é o nomadismo, né? O que é um nômade? Pessoa que tem fogo no rabo, não para quieta, vive mudando de casa, né? Zoeira. O nômade, ele não tem um lugar fixo, bem, né, definido. Tipo, quem trabalha com circo, né? É nômade, vive mudando. Aquela sua tia caloteira que não paga ninguém também, vive mudando de cidade, né? A gente tem também a migração rural-urbana, né? Tem dois tipos que eu vou falar lá na frente, que é o êxodo rural e êxodo urbano. A pessoa muda do campo para a cidade ou da cidade para o campo. Tem os refugiados, são pessoas que são obrigadas a sair da sua residência por vários motivos, pode ser por guerra, por problemas ambientais. E a gente tem a migração de mão de obra, né? Tem países que pagam lá baratinho, né, para pessoas realizarem serviços e às vezes não tem gente no próprio país. Então ele pega a pessoa de fora, de outros países, para trabalharem ali, ser mão de obra. Os movimentos da população, né, movimentos horizontais, a gente chama de movimentos migratórios, né, o povo fica mudando para lá e para cá. Então, tem vários tipos. Imigração, né, quer dizer que a pessoa está entrando num lugar. Vamos pegar aqui a galera que veio da Itália para trabalhar no café, né, no Brasil, são imigrantes italianos. Emigração, quem tá saindo, tá? Tipo assim, eu, né, multimilionária, só que não, mentira, né? Vou emigrar, sair do Brasil para morar em Miami, nos States, tá? Saindo. Migração interna, dentro, como eu já falei, tá? Tipo, mudar de estado, mudar de cidade, de região, né? Da região norte para a região sudeste, ok? Imigração externa, fora, né? Embora do país, embora do continente. As migrações, elas podem ter relação com o tempo. Como assim, galera? Pode ser definitiva, como eu já falei. Aí é uma charge, uma brincadeirinha, né? Que aí fala, ai, vamos, né, atrás de uma vida melhor para nossos netos, né? Então, vamos voltar para o Japão. Eles vão ter que voltar para o Japão, né? Isso aí é uma brincadeira de quando teve a migração italiana aqui para o Brasil. Vieram para trabalhar no café, né? Aqui no Brasil, é o segundo lugar que mais tem japonês, né? O primeiro lugar é no Japão, lógico, e depois é aqui no Brasil. Tá? E vieram definitivos, né, para ficar aqui. Foi um período difícil lá para os japoneses e vieram para cá. E aí estabeleceram aqui, né? Lá em São Paulo tem um lugar que chama Liberdade, que é um bairro japonês muito legal. Temporárias, né? Tem pessoas que vão para um lugar só para ganhar dinheiro, fica alguns meses morando num lugar, ganha dinheiro, vai embora, volta para sua terra natal, tá? Muito comum em algumas épocas do ano por causa de alguns tipos de serviço. E sazonal. Sazonal é temporária, né? O que acontece? Tem alguns lugares que as pessoas vão trabalhar
ou no plantio ou na colheita de uma determinada coisa, né, como o café, por exemplo, ou a cana-de-açúcar, né, e a pessoa fica lá só durante um período e depois retorna para casa. Tem locais que vivem do tricô, por exemplo, Monte Sião, as pessoas trabalham, tem gente que vem de fora, trabalha no inverno e vai embora, né? Só faz aquele contrato de serviço. E tem essa outra migração aí que a gente chama de pendular. Pendular é uma migração que é feita todo santo dia, né? Então, é esse nome por causa do pêndulo do relógio, aí fica pra lá e pra cá, né? É a pessoa que mora numa cidade e trabalha na outra, né? Então, ela sai de casa da sua cidade, vai pro serviço, à noite volta pra casa que é na outra cidade. Todo santo dia faz esse movimento, tá bom? Tem vários tipos de movimentos populacionais. Aí eu vou falar aqui, ó, do forçado, né? Pode ser por perseguições, né? Às vezes política, religiosa, econômica, né? Por desastres ambientais, como pode ser furacão, pode ser vulcanismo, pode ser terremoto, né? Problemas ligados à natureza, até deslizamento de terra, tá? Guerras e conflitos, né? Tem países que passam aí por vários conflitos, demora, como é o caso da Síria, que já faz 10 anos, né? Que tá em guerra. Aqui, no caso, é controlado pelo Estado. Existem alguns países que eles vedam a entrada de imigrantes, não permitem mais que entre imigrantes no país, tá? Alguns países europeus estão nessa vibe aí. Motivos, né? O que que leva a pessoa a mudar? Tem vários motivos. Então, né, esse aí é o principal, que é o motivo econômico, money, grana, din-din, né? Muitos habitantes de países subdesenvolvidos, né, ou seja, pobres, pobrinhos, eles buscam oportunidades, né, em países desenvolvidos, tá? Por exemplo, países da Europa, vamos assim pegar. Então, ó, as migrações podem ter várias causas, aí causas naturais, como eu já falei, né? Pode ser por causa do vulcanismo. Essa primeira imagem de cima foi o caso de um furacão, né? Embaixo aí a gente teve o tsunami também, né? Causa muitas mortes, tá? Por causa de perseguição econômica, né, ou motivos políticos, tá? A gente teve o caso de cubanos que já tentaram fugir, né, pelo mar, tudo quanto é forma, tá? Tá aí essa jangada cheia de cubanos. Embaixo a gente tem imagem dos venezuelanos, que é um caso recente. Por causa da crise da Venezuela, muito venezuelano veio para o Brasil e entrou aqui lá pela região norte. Motivos religiosos, né? Então, apesar de na atualidade não ser muito frequente as perseguições religiosas, elas são uma realidade em alguns países. Tem países que não aceitam cristãos, né? Tem problema de perseguição ao cristianismo, e tem países que têm, assim, preconceito com pessoas islâmicas, muçulmanas, igual aí da foto, tá? E também tem perseguição por causa de etnia, né? Rivalidade étnica é outro problema também que causa a imigração, tá? Tem pessoas que muitas vezes são árabes, vivem nos Estados Unidos ou na Europa e são mal vistas, né? Tem esse preconceito. Aqui, os Estados Unidos e os países da União Europeia, eles são os paraísos, vamos assim dizer, né? Porque a pessoa idealiza, vou viver lá, né? Então, são os locais mais procurados pelos imigrantes da globalização. A maioria das pessoas, elas fazem esses planos, têm esse sonho de viver em países europeus, né? Ou em países da América do Norte, como Estados Unidos e Canadá. Aqui, gente, movimentos internos, né? Então, o tipo mais comum de migração interna, né, assim, dentro do país, aqui no Brasil, é o êxodo rural, né, e atualmente o êxodo urbano. Primeira imagenzinha aí, o êxodo rural, era muito comum, né? Algumas décadas atrás, as pessoas saírem do campo e irem para a cidade procurar emprego, né, especialmente em indústrias, essas coisas, né, iam atrás de uma vida melhor. E hoje em dia a gente tem o chamado êxodo urbano, aí a fotinho da professora, né? Mais chuchuca que vocês conhecem, né? É comum, né, as pessoas saírem de grandes metrópoles, né, para buscar uma vida tranquila, mais pacífica no interior, que é o meu caso, que nasci e fui criada, né, em Sampa, né, em grande metrópole aí do país, e vim embora para o interior para criar meus filhos com mais calma, mais tranquilidade, ok? Êxodo urbano. Gente, tem a parte ruim da migração, que eu não queria falar pra vocês, né? Só que assim, infelizmente, esses movimentos migratórios, eles envolvem aspectos preocupantes, como o tráfico de mulheres e de crianças. Isso é uma coisa muito comum, tá? Muito triste. E aqui um mapinha para explicar sobre as migrações para vocês, porque a geografia tinha que ter mapa,
Lógico, né, cara? Então aqui, as setinhas azuis é quando a gente teve aquela época das grandes navegações e a galera da Europa saiu, né, para conquistar a América. A gente tem essas setas verdes aí, que foi um movimento grandão que aconteceu, século 19 e 20, que foi uma grande saída também do continente europeu para vários locais do mundo, da Ásia também, para vários locais do mundo, tá? A marrom foi a corrente migratória que teve de escravos africanos, né? E que foram levados para a América para trabalhar, tá? Foram escravizados. E a vermelha é as correntes migratórias que a gente teve, né? Depois aí do período pós-guerra, tá? Que foi a saída para vários locais também. Nessa outra parte aqui, gente, os fluxos migratórios, né, no Brasil, tá? Aquela era no mundo, esse agora aqui é no Brasil, que foram importantes, né, no século XX e século XXI. No primeiro mapinha, a gente tem entre a década de 60 e a década de 80, um grande fluxo migratório que aconteceu da região norte e nordeste, né, para o sudeste, do sul para o sudeste também, era um atrativo, né? No segundo mapinha, entre a década de 80 e 90, também, né, um grande fluxo aí para o sudeste, né, e uma galera que foi para a região norte também. E no terceiro mapa, continua tendo uma grande vinda, né, de nordestinos para o sudeste, mas o que aconteceu? Teve uma saída da galera da região sul ali para outras regiões do país, né? Mais um mapinha aqui de migração no mundo, né? E os principais fluxos migratórios no final do século XX, início do século XXI. Se a gente pegar o que está de verde, é os locais onde são os destinos favoritos, onde as pessoas querem ir, né? Querem mudar. Então, ali a gente tem um grande foco na América do Norte, né? Estados Unidos. A gente também tem aqui o Brasil, é um atrativo para várias pessoas. Tem a Europa, né, que é muito procurada, e a Oceania. E o amarelinho ali é onde tem mais saída de pessoas que buscam uma vida melhor em outros países. Pro, não gosto de mapa, né? Problema seu, não te perguntei, tô nem aí. Foco, gente. Foca na aula pra não, tá? Não perder aí a explicação, certo? Xenofobia, não é xenofobia, tá? Xenofobia, se você nunca ouviu falar, é aversão a povos estrangeiros, né? Que é isso? É um preconceito com a pessoa estrangeira, gente, ó, né? Tontice. A xenofobia, que no caso nessa tirinha tá representada assim: o norte-americano tá falando, né, pro primeiro, volte pra África. Pro segundo ali, volte pro México. E o terceiro, que é o índio que tava antes dele, ele não falou nada, né? Porque chegou primeiro. Então é a intolerância com a pessoa que é estrangeira, tá? Um preconceito, uma coisa feia, horrorosa, xenofobia, tá bom? E vamos ver algumas fotinhos, algumas imagens aí, né? Sobre migração. E eu vou falando aí das imagens para vocês um pouquinho, beleza? Aqui na primeira imagem, a gente tem migrantes aí ilegais, né? Africanos tentando entrar na Europa. Aí, no caso, a gente tem a migração africana, né? Que foi involuntária, os negros foram trazidos para trabalhar, né? No Brasil, escravizados. Um navio negreiro, né? Levando os escravos. Aqui, imigrantes eslavos, Brasil. Imigrantes italianos que vieram para o Brasil, né? Olha, grande, né? A família italiana. Alemães, Brasil, alemães, alemães, alemães. Opa, vamos passar aqui. Também, ó, alemães, eita, italiano. Essas famílias que é grande, tem 195 pessoas, são italianos, porque italiano é que nem coelho, né? Para reproduzir, assim. Levou muito a sério aquele lance, vamos reproduzir, né? Ai, pero você tá falando que família que você é? Italiana, lógico, né? Trocentas e 50 mil pessoas na família. É italiano, só podia, né? Aqui, japoneses, como eu já falei, tem muito japonês aqui no Brasil. Muito legal, né? Aqui, sírios, né? E uma curiosidade para vocês, os decassegues, né? Que são japoneses que vivem no Brasil e aí resolvem ir para o Japão, né? Para morar alguns anos, para ganhar dinheiro e retornam para o Brasil. É legal isso, né? Super bacana. Aí, gente, é o Museu da Imigração, né? Ele fica na cidade de São Paulo. É muito top, muito legal. Se um dia você tiver a oportunidade de ir, vá, aproveite. Senão, você pode entrar e fazer um tour online muito legal. Várias coisas sobre a imigração aqui no nosso país.
E eu não podia deixar de falar que o nosso país é espetacular, maravilhoso, graças à imigração, né, de vários povos, nós nos tornamos a nação mais miscigenada, misturada e maravilhosa que existe no mundo. Lindo o nosso país e o nosso povo. É isso, galera. Bons estudos, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado bastante da nossa aula. E um grande beijo.